Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Me conta aí. Que Deus abençoe a todos. Maravilhoso estar aqui mais uma vez para trazer mais uma resenha do Barbeiro Crente. Estou gostando muito de ver ali, o pessoal está curtindo, o pessoal está se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Eu digo, você não está contribuindo comigo, você está contribuindo com o evangelho que está sendo pregado, né? Eu gosto muito da ordem que o Senhor Jesus deu e disse: vão pelas nações, vão pelos confins da terra, prega o evangelho a toda criatura, e eu tenho procurado estar aqui para fazer isso. Eu não tenho nada na minha vida para dar. Eu sei que eu sou um bom barbeiro, mas eu não sou o melhor do mundo, né? Mas eu tenho um evangelho, eu carrego uma mensagem, o Senhor Deus, graças a Deus, me deu essa palavra, essa mensagem do evangelho, deu a mim, deu a você, e eu resolvi fazer isso com ela, né? Ter o alcance que puder ter. Se você puder curtir, compartilhar, se inscrever, mandar para os seus amigos, para nós fazer esse canal ir para os confins da terra, eu te agradeço. Muito obrigado. Está aqui, só clicar, plim, vou fazer o barulho hoje junto aqui, né? Se inscreve e manda lá para os seus amigos, ok? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar de salvação. Mas por que salvação? Porque diz que se trata o evangelho, né? Eu sou um barbeiro crente, então nós estamos aqui para falar do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho da graça, evangelho. Mas quando falamos de evangelho, estamos falando de quê? Estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E por que a gente diz que a gente é evangélico? Porque cremos no evangelho. Mas não quer dizer que nós cremos apenas nos 4 evangelhos. Nós cremos na Bíblia Sagrada, na Bíblia inteira, né? E por que nós somos evangélicos pentecostais? Estou dando só aqui uma introdução para a nossa resenha, ok, gente? Por que nós somos evangélicos pentecostais? Somos evangélicos pentecostais porque nós cremos no Pentecoste. O que é Pentecostes? Depois ali que Jesus foi assunto aos céus, né? Então, termina os evangelhos ali no final dos evangelhos, fala sobre Jesus ser assunto aos céus, e ele diz que não deixaria o pessoal ali órfão, não deixaria a igreja órfã, que ele mandaria um Consolador, que a gente sabe que é o Espírito Santo amado, que está hoje derramado sobre a face da terra. E isso foi no dia do Pentecostes, já está descrito isso no livro de Atos, que é logo depois dos evangelhos. No capítulo 2 em diante, ali você vai ver que houve ali o derramamento do Espírito Santo como línguas repartidas de fogo, né? E nós cremos nisso, cremos em curas, cremos em milagres, cremos em sinais, cremos em dom de línguas estranhas. Nós cremos em todas essas coisas e buscamos isso no Senhor e atuamos dentro disso. Então, por isso, nos denominamos de evangélicos pentecostais, né? Cremos no Evangelho, cremos no Pentecostes, mas cremos na Bíblia toda, porque o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo, ele tipifica o Novo, ele já anuncia Jesus. O Novo Testamento já é o próprio Jesus, o nosso Cristo amado, que veio e cumpriu ali. Então hoje eu venho nesse vídeo falar sobre salvação. O Evangelho da salvação. Salvação. Por salvação de quê, gente? Salvação do pecado. O Evangelho tem a ver com salvação. Jesus ter entregue a sua vida na cruz do Calvário tem a ver com nos salvar, mas muitas vezes isso fica vago, isso fica confuso. Eu sei porque eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador há quase 30 anos atrás, e por muitos anos que eu andei caminhando no Evangelho, muita coisa era vago na minha mente. Eu cria, né, creio, mas eu tinha aquela fé naquilo que eu não via, realmente o significado da fé. Eu tinha certeza de coisas que eu não via, que eu não sabia e que eu não entendia, eu apenas cria. Mas entenda, tem muitas coisas que você pode crer e compreender, entender. A Bíblia está aqui para nos esclarecer muitas coisas. O Espírito Santo, ele nos traz a luz, ele nos traz à mente o esclarecimento de muitas coisas. Por isso a Bíblia fala sobre profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então é importante conhecer, gente, né? Então hoje eu dou esse valor por conhecer algumas coisas e trazer para vocês, trazer para quem possa interessar essa parte do Evangelho. E hoje, então, falando sobre salvação, é esse esclarecimento que eu gostaria de trazer. O quê? O homem lá no início, lá em Gênesis, fala que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o homem, ele era puro, ele nunca havia pecado, ele nunca havia desobedecido. O Senhor fez o homem para se relacionar com ele.
O Senhor Deus criou todo o planeta Terra, né? Fez o homem para se relacionar com ele e entende-se ali que a humanidade, na verdade, ela foi feita como coroa da criação. A Bíblia diz que a humanidade é a coroa da criação. Então entende-se que o próprio ser humano, ele foi feito para se relacionar com o Filho. Foi um presente, entende-se romanticamente ali que o ser humano, ele foi um presente do Pai para o Filho. Nós fomos feitos com o propósito inicial para ser um presente do Pai para o Filho. E nós éramos puros, não havia desobediência, nem pecado, nem conhecimento de bem e mal em nós. Mas houve ali uma ordem do Senhor para que o homem não se alimentasse daquela árvore que estava no meio do jardim do Éden. E toda aquela história que muita gente diz que é a maçã e coisa, nada a ver com maçã, gente. Era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, então, tem todo esse enredo aí que desenrola ali, que o homem acabou experimentando dessa árvore, acabou abrindo-se os olhos do homem para o bem e mal, maldade. Então, o homem decaiu. Por quê? Porque Deus é santo, Deus está acima dos céus, acima de tudo, acima de todos. E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, então nós também estávamos acima. Quando nós tivemos conhecimento de bem e mal, entenda, vamos colocar assim, nós estávamos acima do bem e do mal, junto com Deus. Quando o homem teve conhecimento do bem e do mal, nós decaímos para dentro disso. Nós ficamos com essa bússola moral, né, que ela é abaixo ainda de toda essa santidade, de toda essa justiça, de todo esse poder de Deus. A bússola moral do homem, ela ainda é muito corrompida, o homem é corrupto. Então acabou que o homem decaiu e foi se corrompendo por forças malignas, por forças diabólicas, pelo inimigo da nossa alma, o diabo. É isso que a Bíblia diz. E dentro disso, o Senhor nos tirou de dentro do jardim do Éden, nos tirou dali, não porque nos castigou, não porque agora vocês não prestam mais. Deus não deixou de nos amar porque nós decaímos em pecado. Não, acaba que nós tivemos que sair da presença de Deus, porque Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão cheio de poder, Ele é tão santo, que a própria santidade do Senhor acabaria nos consumindo. Então, para que nós não fôssemos consumidos pelo poder, pela santidade, pela glória de Deus, Deus acaba que nos retirou dali. Mas já estava traçado um plano de correção, um plano de resgate, um plano de salvação. Porque Ele não ia deixar a gente na mão. Deus é um Pai soberano, um Pai poderoso. Então ele já havia planejado a rota de fuga, né? Então Ele nos tirou de perto dele, mas por um tempo, até que Ele pudesse traçar a nossa rota de salvação. Ali o plano de salvação. Ok? Então saímos do Éden, não podemos estar mais naquela presença de Deus que o homem estava ali. Diz que todos os dias Deus chamava o homem e eles caminhavam e eles estavam ali. Então depois dali o homem acabou morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não estar mais atrelado a Deus, não estar mais na presença de Deus é morte espiritual. O que nos traz vida espiritual é a presença de Deus. A presença, Deus presente, assim como Ele está nesse lugar, assim como Ele está aqui comigo, assim como Ele está aí com você, isso é vida. Se não houver isso, não há vida, não há zoe, não há vida espiritual para quem não está na presença de Deus. Então o homem perdeu isso lá no Éden. Morte. E bem, como Deus tinha dito, se você comer do fruto que está da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O homem comeu, teve uma morte espiritual porque teve que se distanciar de Deus. Ok? Então essa foi a consequência do pecado. Então Deus ali também liberou uma sentença. A sentença de morte, como consequência do pecado, não se engane, ela não foi determinada por Satanás. Foi o diabo, por causa do diabo, o diabo matou. Não. Ele não tem esse poder. Ele não tem essa autoridade. A sentença de morte, quem liberou foi Deus. Deus é juiz. Deus é legislador. O Senhor Deus Pai, Ele liberou. Ele disse, se você comer, certamente morrerás. Então essa é a lei. Aquilo que sai da boca de Deus é a lei. Então essa lei precisava se cumprir. E o homem acabou morrendo. Realmente foi liberada uma sentença de morte, foi executada a sentença de morte. O homem morreu. Mas como todo crime, existe uma fiança. A sentença de morte precisava ser paga. Então o que aconteceu? Precisa alguém morrer. Porque Deus disse que se comesse, morreria. Então alguém precisa morrer.
Todo o Antigo Testamento trata-se disso, a humanidade sendo preparada para que viesse essa pessoa que pagaria esse resgate, que pagaria essa fiança, que nos tirasse dessa prisão, desse crime que nós cometemos lá atrás, dessa sentença de morte. Nós estávamos no corredor da morte, mas para que nós não precisássemos mais sentar naquela cadeira elétrica, que na época não era uma cadeira elétrica, era uma cruz. Nós fomos condenados à morte, e a morte seria uma morte de cruz. Se fosse hoje, seria numa cadeira elétrica, seria, porque essa era a sentença. Mas o que aconteceu? O Senhor mandou o seu único filho. Então diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é perecer? Seria morrer, permanecer pelo resto da eternidade com morte espiritual, danado, longe do Senhor, longe da presença de Deus. Nós nunca mais poderíamos desfrutar daquilo que nós realmente fomos feitos e projetados para ser a coroa da criação, para ser amados por Deus e amar a Deus e nos relacionar com Ele. O nosso propósito estava acabado, estava derrotado, mas havia uma solução. O que foi? Ele mesmo, na figura do Filho, veio como homem e deu a sua vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele deu a vida lá. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus deu a vida na cruz do Calvário. Então Ele pagou a nossa fiança. Então agora nós somos salvos da sentença de morte que foi liberada lá no Éden. Então quando se fala sobre salvação, então o vídeo sobre salvação do quê? Da morte e do pecado. Jesus morreu a nossa morte e agora o quê? Agora foi liberado para nós o direito de viver. Então o dinheiro que pagou a nossa fiança foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso que se fala tanto sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o dinheiro que pagou a fiança para que nós pudéssemos ficar livres da morte que nós havíamos sido condenados desde o Éden. Ok? Então, dito isso, uma vez que Jesus morreu, Ele ressuscitou. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Porque Ele nunca havia pecado, porque Ele nunca havia feito nada disso. Então, Ele morreu para poder pagar. Ele deixou aquela morte lá com o inferno, que era quem ia estar cobrando, o cobrador lá que bateu na porta para cobrar a fiança, foi o inferno. Ele deixou a morte, pagou, ok, paguei, então agora eu vou voltar lá. E Ele voltou, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno e Ele voltou para se relacionar conosco. Só que Ele foi assunto aos céus e Ele disse: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, como eu havia falado, e hoje ele vem sobre a nossa vida. Então por que tem que crer? Qual é ali a cláusula que há nesse contrato, que nós temos? Para que nós possamos exercer essa salvação, é necessário que nós creiamos. Porque aí vem a Bíblia, e eu quero liberar a palavra que está aqui em Marcos, no capítulo 16, isso está escrito lá no versículo 16 também, Marcos 16, 16. Anota aí, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso foi Jesus no Monte das Bem-aventuranças, pouquinho antes de ser assunto ao céu. Ele disse, no versículo 15, ele disse assim: então vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Estamos aqui obedecendo a ordem do nosso amado. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Creia, por favor. Aos que crerem será dado o poder de fazer milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Promessa do Senhor Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para os céus e sentou-se ao lado de Deus. Depois disso, o Espírito Santo veio e cumpriu-se todas essas coisas. E por isso hoje eu estou aqui liberando essa palavra de cura sobre a sua vida, liberando essa palavra de salvação sobre a sua vida, trazendo entendimento sobre você, para que você... Por que eu estou fazendo isso? Para poder ser um professor, para poder te ensinar, para poder dizer: capaz. Não é isso mesmo. Eu estou falando isso para que você conheça a verdade e a verdade te liberta. Se você está preso em qualquer coisa, se você não tem atuado dessa forma, se você não tem feito usufruído do direito que foi te dado dentro desse testamento, dessa herança que foi te deixado, usufrua disso, creia, entregue sua vida para Jesus, busque a Ele, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então creia, porque você vai poder acessar e usufruir de todas as bênçãos. Conheça Jesus, creia no Senhor Jesus, você e sua casa, e todos serão salvos. Usufrua da maravilhosa salvação do Senhor Jesus. Isso é ser salvo no Senhor. Ser salvo te dá acesso aos seus direitos, a ter vida
e a exercer todas as bênçãos que vêm da parte do Senhor para a sua vida. Ok? Você entendeu isso? Então, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Não esquece, clica aqui no link, inscreve no canal. Tá aqui embaixo também o WhatsApp ali para você entrar em contato, se você precisar de oração, se você precisar de ajuda, se você precisar de esclarecimento, se você quiser caminhar com a gente. Tamo junto, gente, tamo aí. Que Deus abençoe, amo a todos vocês e vem conosco na Resenha do Barbeiro Crente. Toda semana tem vídeo, hein? Tchau, tchau!